Olá, tudo bem com você? Meu nome é Márcia Doro e eu estou aqui para falar com você mais uma vez sobre português. Eu sou professora de português e tenho trazido para vocês algumas dificuldades que aqui se tornam facilidades para você entender corretamente o nosso português. Hoje o nosso assunto é objeto direto. E aí você vai falar: ué, mas você vai falar sobre objeto antes mesmo de falar sobre sujeito? Não, é porque pressupõe-se que você já sabe um pouquinho de sujeito. O sujeito e o predicado são termos essenciais da oração. E então é importante você saber o que é um sujeito e o que é um predicado, mesmo que a oração seja sem sujeito, ou um sujeito oculto, ou indeterminado, você faz menção a ele, pensando aí nos objetos e tudo mais, nos sujeitos e tudo mais. Agora, nós vamos falar de objeto para você perceber a diferença. Se eu uso essa frase, eu amo o João, eu amo o João. O sujeito, geralmente você procura fazendo a pergunta, quem é que? Quem é que ama o João? Você faz essa pergunta ao verbo. Aí você sabe que sou eu. Eu é o sujeito. Aqui eu poderia pôr Márcia. Márcia ama o João. Eu poderia pôr aquela professora de português. Isso também é um sujeito simples. Todos esses que eu falei são simples, mesmo que ele venha no plural. Se eu for falar as meninas amam o João, mesmo assim o sujeito é simples. Aí você fala, ué, Márcia, não é composto? Eu já ouvi dizer que existe um sujeito composto. Sim, mas o composto não tem nada a ver com plural. O composto tem a ver com os núcleos que ele tem. Quando você fala aquela menina bonita, na verdade, a palavra principal, que se chama núcleo, é menina. O aquela e o bonita são adjuntos adnominais, são nomes, entre aspas, né, uns nomezinhos que circulam ali a palavra mais importante, que é menina. Então, se eu falar, aquela menina bonita ama João, eu estou falando de um sujeito simples, aquela menina bonita. Porque eu pergunto, quem é que ama o João? A resposta, aquela menina bonita. Então, tem um núcleo só, que é menina. Mesmo que eu dissesse no plural, aquelas meninas bonitas amam João. Mesmo assim, sujeito simples, aquelas meninas bonitas, núcleo do sujeito, meninas, adjunto adnominal, adjuntos adnominais, porque tem mais de um, aquela e bonita. Deu para entender? E se for composto, eu ponho Márcia e Joana amam João. São dois núcleos, Márcia e Joana. Geralmente são unidos por I. Márcia e Joana, Sebastiana e Estefânia amam João. Aquelas meninas bonitas e Márcia amam João. Aí são dois núcleos. Deu para entender? Dois núcleos ou mais, sujeito composto. Um núcleo só, sujeito simples. Mas o que eu quero enfatizar mesmo é o objeto. O objeto, ele é um complemento verbal, ele é um termo integrante da oração. Essenciais são sujeito e predicado. E um dos integrantes é o objeto, ou direto, ou indireto, ou agente da passiva. São três integrantes, elementos integrantes da oração. O objeto, você acha perguntando ao verbo. Por que ao verbo? Porque toda oração tem verbo. Então é importante você saber disso. Você tem aí, eu amo João. Quem é que ama o João? Eu. Eu amo. Se eu colocasse um ponto final aqui depois do amo, eu amo, a fofoca não está completa. Você vai falar, mas quem é o felizardo que você ama? Aí você vai falar, João, é a resposta. Eu estou completando aqui a informação que eu estou dando,
falando que eu amo o João. Estão vendo que entre o verbo amar e o João não tem nada? Veio diretão? Então, a gente chama isso, esse João aqui, de objeto direto. O verbo amar, porque ele tem um objeto direto, a gente chama de transitivo indireto. Desculpa, de transitivo direto, porque completa um verbo transitivo direto, porque completa um objeto, tem como complemento um objeto direto. Direto aqui, direto aqui, direto aqui, direto aqui. Vou repetir para você não se confundir. Então, você vai falar, quer dizer que o verbo amar é transitivo direto, você não pode pôr nada aqui? O que é nada que eu tô falando? É uma preposição. A diferença de um verbo transitivo direto para um indireto é a presença da preposição. Por exemplo, quando eu falo assim, ela obedece ao pai. Ela obedece ao pai. Sujeito ela, verbo obedece. Se eu colocar um ponto aqui, ela obedece. Quem? Ao pai. Essa preposição ao é mistura de a com o. Mostra que o pai, que é o complemento, é indireto, ou seja, teve que passar por cima da preposição para você ter aqui a palavra principal do objeto indireto. Então, o verbo obedecer é transitivo indireto e ao pai é o objeto indireto. Vocês estão vendo que combina? Indireto com indireto, direto com direto. Quando nós falamos de pronomes, pronominalização, que vocês gostam muito desse termo, no Brasil nós não usamos, nós só usamos para o objeto direto pronomes como o e a, que às vezes eles aglutinam com lo, lá, los, las, mas é o e a. Então, se eu fosse tirar o João aqui e colocar um pronome, eu só poderia colocar eu o amo ou eu amo-o. Tanto faz a posição. Amo é meio formal demais para o Brasil, mas fora do Brasil as pessoas usam muito a ênclise, que é o pronome depois do verbo. Nós no Brasil usamos mais próclise, que é ele antes do verbo. Então, você não pode, preste atenção, não pode usar o pronome lhe para esse caso. No Nordeste do Brasil, principalmente, eles usam muito o pronome lhe. No Brasil, quase todos nós usamos ti. Eu te amo. E ele serve para direto e indireto, e isso é uma grande discussão que eu não vou trazer aqui, mas nós usamos mais isso. No Nordeste do Brasil, eles usam muito lhe. E é comum você ouvir eu lhe amo, mas pela gramática não está correto, pela gramática tradicional, não está correto você usar lhe para um verbo transitivo indireto como complemento. Um verbo transitivo direto como complemento. Então, você vai usar lhe apenas no caso de objeto indireto. Mesmo assim, não são todos, mas vamos aprender por aqui. No caso de você transformar aqui em um pronome, você vai falar eu lhe obedeço ou eu obedeço-lhe. Sempre assim. Está errado você usar o lhe para outros verbos que não são transitivos diretos. Muito cuidado. Aí agora você vai me fazer outra pergunta bem capciosa, que é: interessante, mas eu já vi esse verbo amar com uma preposição. Lógico, se você sabe os 10 mandamentos, ou tem o hábito de ler a Bíblia, ou qualquer coisa assim,
Isso é sonoro para você. Você fala, eu amo a Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas. Então, tem uma preposição aí, sim. Esse caso é diferente, ele se chama objeto direto, que isso não tem dúvida, ele é direto, só que preposicionado. E só em alguns casos que você pode falar assim. Dois deles mais comuns são assim. Quando você fala de sentimentos, geralmente da sua devoção a Deus, a Maria, a Tupã, não importa qual é o seu credo. O importante é que nesses casos a gramática justifica essa preposição a. Eu amo a Deus, eu amo a Cristo, eu amo a Maria, eu amo... O a Maria não faz nem muita diferença, nem sonora nem escrita. Mas você falar, eu amo a Tupã, isso é normal, é previsto pela gramática normativa. Então, é um dos casos previstos. E também quando você usa um pronome oblíquo tônico. O que é isso, Márcio? Pronome oblíquo tônico. Mim, ti com i, si com i, isso aí é tônico. Então, você vai falar, eu amo a ti. Tem que ter esse a. Você não pode colocar, eu amo ti com i no final. Errado. Eu amo a ti. Eu amo. Você deve amar. Você deve amar a si mesmo, e aí é um caso de objeto direto preposicionado. Vamos parar por aqui? Então, eu quero que você me siga e esteja sempre em contato comigo para você saber essas peculiaridades da língua. Eu quero ganhar estrelas também. Estrelas, sininho, joinha e o seu comentário. Eu estou aguardando. Combinado? Um forte abraço.